Nesse vídeo eu vou mostrar a nova sintaxe do Angular 17 de Control Flow, ou fluxo de controle. Bom, e essa sintaxe é aqui no HTML. Eu vou mostrar os principais exemplos para você já ficar por dentro de como fazer. Bom, o que é Control Flow, ou controle de fluxo? São condições que você coloca no seu HTML e essas condições refletem no conteúdo que será mostrado para o usuário final. Por exemplo, na sintaxe antiga, que ainda permanece no Angular 17, então você não é obrigado a utilizar a nova sintaxe, mas eu particularmente gostei bastante da nova sintaxe, é muito mais fácil, porque ela aproxima do código de TypeScript. Bom, então vou mostrar para vocês aqui um exemplo básico. Eu estou aqui no projeto da aula anterior sobre gráficos, então eu tenho esse gráfico aqui. Pode ser qualquer outro conteúdo aí no seu projeto. Se eu coloco aqui um ngIf, e esse ngIf eu tenho aqui a expressão, se for true, ele vai ser exibido, como mostra aqui na tela. Se for false, ele não vai exibir. Até aí tudo bem. Bom, aqui no TypeScript de Home, eu vou criar uma nova variável para demonstrar para vocês a nova sintaxe. Bom, então eu vou criar aqui dentro do meu Export Class Home Component uma nova variável. Eu vou chamar de exibGráfico. E esse exibGráfico ele vai ser do tipo Boolean. Inicialmente ele vai ter o valor true. Então eu vou colocar esse exibGráfico aqui no ngIf. E eu também vou criar um bottom. E esse bottom vai ter um texto exibGráfico. Então eu tenho essa sintaxe que muitos de vocês já conhecem, né? O ngIf, que é uma que você coloca esse atributo dentro aqui da tag. E eu tenho a nova sintaxe, que é essa daqui, ó. Você coloca um arroba, if, e você trabalha com um bloco de código aqui dentro mesmo do seu HTML. Para quem está acostumado com .NET, já trabalhou com ASP.NET Core MVC, lembra bastante das páginas Razor, que você colocava condições dentro do HTML, que no caso lá seria o CS-HTML. Aqui é basicamente a mesma coisa. Eu tenho aqui um arroba if, eu vou colocar aqui o exibGráfico. Se ele for true, ele vai cair dentro desse bloco de código, então ele vai exibir aqui dentro. Então vou colocar aqui, caiu dentro do bloco de código if. E eu posso também colocar aqui um arroba else, que é caso contrário. Então, eu vou colocar aqui uma outra div, ó, vou colocar aqui que não caiu dentro do bloco de código if, beleza? Então, eu tenho essa nova sintaxe, e essa nova sintaxe é o mesmo aqui do ngIf, é o mesmo efeito. Se eu executar, por padrão é true, então olha só, ele criou aqui o gráfico, né, na sintaxe antiga, porque é true, e aqui ele colocou que caiu dentro do bloco de código if. Isso porque ele é true, então caiu nessa div aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui no bottom, eu vou criar aqui um clique. E nesse clique eu vou alterar o valor aqui da variável exibGráfico. Então eu vou criar aqui um toggle exibGráfico. Isso daqui vai ser uma função que eu vou criar logo aqui abaixo, depois das configurações desse meu gráfico. Então eu vou criar essa função aqui. E aqui o que eu vou fazer é inverter o valor aqui do exibGráfico. Se for true, ele vai ser false. Se for false, ele vai ser true. This.exibGráfico vai ser igual ao inverso do próprio valor. Beleza? Fazendo isso, olha só, eu tenho esse resultado. Cliquei aqui em exibGráfico, ele vai inverter o valor. E aqui ele coloca, ó, já exibe a outra div. Não caiu dentro do bloco de código if. Se eu clico aqui de novo, ele exibe o gráfico, né, na sintaxe antiga, e aqui ele coloca caiu dentro do bloco de código if. Bom, eu vou, para ficar mais fácil a demonstração, eu só vou utilizar esse gráfico aqui na nova sintaxe. Então eu vou apagar esse ngIf, que ele não vai precisar mais, e eu vou jogar aqui dentro. E esse else aqui eu vou tirar, porque caso contrário, eu até posso deixar, eu vou colocar aqui, ó, o gráfico não está sendo exibido. Então eu tenho esse resultado aqui, ó, exibGráfico, cliquei,
o gráfico não está sendo exibido, cliquei de novo, o gráfico ele exibe, beleza? Então é assim que você trabalha com a nova sintaxe de controle de fluxo. Você coloca aqui o arroba, coloca a condição que você quer e aqui os parâmetros. E além da condição if else, você também tem os laços de repetições, né? E o mais conhecido é o for. Eu vou apagar isso daqui, eu vou fazer o seguinte, vou apagar esse botão aqui também. Eu vou criar uma lista, ou melhor, eu vou criar uma interface, vou vir aqui no meu app, vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar essa pasta de models. Dentro da pasta models eu vou criar um novo arquivo, e esse arquivo eu vou chamar de product.ts. E aqui, export interface, product, e aqui eu vou criar alguns atributos para esse produto. Vou criar somente 2, vai. Vou colocar, quer dizer, 3 porque eu vou colocar o ID. Ele vai ser do tipo number. Eu também tenho o nome do produto, que ele é do tipo string. E eu também tenho o preço, né? Vou colocar aqui em inglês, name. Eu tenho aqui o price, que ele é do tipo number. Eu vou criar esses 3 atributos mesmo. Já está o suficiente. Posso fechar. E aqui eu vou criar uma lista. Vou apagar esse chart option aqui, que era só para demonstração. E aqui vou apagar esse exhibir gráfico também. Apagar a função. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lista products. Vai ser do tipo product, no caso aqui de lista, uma lista de produtos. E essa lista eu vou colocar alguns itens. Então eu vou criar aqui uma lista, vou passar aqui os objetos. Então eu vou passar aqui, vou simular, né, um ID1, tem aqui o nome ele vai ser aqui celular, e o valor eu vou colocar 700. Vou colocar aqui mais 3 produtos para a gente visualizar, vou colocar 1, 2, 3. Esse daqui vai ser um monitor, ele vai custar R$500. E eu tenho aqui um gabinete, vai custar R$230. Então eu tenho aqui uma lista de produtos. Se eu voltar aqui no HTML, eu posso exibir esses produtos com a nova sintaxe. Para a gente ir mais rápido, eu vou pegar aqui um exemplo de tabela, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui mesmo, já é o suficiente. Eu vou pegar esse exemplo aqui, vou colar. Então aqui eu vou exibir, né, as colunas. Eu tenho o ID do produto, eu tenho o nome, eu tenho o preço. Em uma tabela, o que eu tenho que repetir para ele criar as linhas é o meu TR. E o meu TD são os valores de cada coluna. Então esse TR aqui eu vou apagar, que eu não vou precisar. Eu só tenho esses 3 valores. Então vou mostrar a sintaxe antiga. Como que funcionava a sintaxe antiga? Eu passava como atributo na tag que eu gostaria de repetir. Qual que é a tag que repete? É o meu TR. Cada TR vai ser uma linha. Consequentemente, cada TR vai ser um produto. Então aqui na sintaxe antiga eu tinha um ngFor. E nesse ngFor eu passava aqui a minha lista, que no caso aqui seria de produtos. E esse item captura cada valor de produtos. Então aqui eu vou colocar product no singular. E dentro de cada TD eu consigo exibir os valores. Então o primeiro vai ser product.id, o segundo vai ser o product.name e o terceiro product.price. Fazendo isso, se eu voltar aqui, eu tenho aqui, ó, ID, deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu deixei tudo 1, né, mas na verdade eu vou mudar depois. Tenho os nomes, celular, monitor e gabinete e os valores. Eu só vou aplicar aqui, pessoal, uma estilização para a gente visualizar melhor, tá? E eu vou pegar nesse site aqui um exemplo mesmo. Então eu vou pegar aqui em Style, até o fechamento de Style. Eu vou passar aqui para o meu CSS. Vou passar para cá, salvei. Então agora eu tenho esse resultado, ficou bem melhor. Bom, então eu tenho aqui o ID, nome e price. O que eu vou fazer agora?
vou usar a nova sintaxe. Mas antes disso, deixa eu só arrumar aqui os IDs. Aqui é 2, aqui é 3. Então agora sim está correto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a nova sintaxe. Então eu não vou ter mais esse ngFor. Eu vou apagar esse ngFor. E agora eu vou recortar esse tr. Não estou apagando, estou recortando, Ctrl X. E agora eu vou criar um for aqui para mim. Ele já até sugeriu alguns atributos. Então aqui eu passo a lista, products, e aqui vai ser os meus itens, que no caso ele vai pegar item por item aqui de products. Eu vou chamar de product. Beleza? Então agora eu vou colar o meu tr aqui dentro. E olha só, ele já está com o nome correto, product. Se eu salvar, salvei, eu tenho o mesmo resultado. Ou seja, ele está percorrendo na minha lista de produtos com a nova sintaxe for. Bom, e o que essa sintaxe nos ajuda? Você não precisa passar diretamente no componente. Então, com essa nova sintaxe, ao invés de você ter que ficar criando divs, que é como se fosse esse bloco de código aqui, você só cria um bloco de código e coloca o seu componente aqui dentro, né? Seja num if ou num for que eu estou fazendo nesse exato momento. Né? E só de curiosidade, ele faz aqui um track no index desses produtos. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui um novo td. No caso aqui eu vou criar um novo th. Vou chamar de index. E aqui abaixo eu vou criar um novo td para exibir esse index. Então vou colocar aqui index. Né? No caso aqui é com um cifrão. Tá lá o meu index. Salvando, ele vai me retornar o index da minha lista. Então, o meu primeiro produto ele tem um index 0, o meu segundo produto 1 e o meu terceiro produto index 2. Como nós já estamos acostumados, né? O index sempre começa do 0. Bom, pessoal, um outro exemplo aqui do for é que se caso a lista estiver vazia, você pode exibir uma mensagem para o usuário, né? Ou algum outro componente que você quiser. Para isso, basta você vir aqui ao final do for e colocar @empty. E dentro desse bloco de código, você coloca o que você quer que apareça em tela. No meu caso, eu vou criar aqui um spam. E nesse spam eu vou colocar uma mensagem. Lista vazia. Salvando, eu tenho esse resultado. Aqui ele não mudou nada, porque a minha lista não está vazia. Mas se eu voltar aqui no TypeScript e deixar essa lista vazia, vou voltar, e olha só o que ele me retorna, lista vazia. Bom, pessoal, existem muitos outros que você pode explorar, esses são os principais, né? Eu só vou mostrar um aqui, que é o switch, né? Não é muito utilizado, mas vou mostrar aqui para vocês o switch case. Então eu tenho aqui o switch, então no switch eu passo aqui a minha variável, no meu caso aqui eu vou criar aqui uma nova variável. Por exemplo, vou criar aqui um número, vai ser do tipo number, e vai ser igual a 2. Voltando aqui no HTML, eu vou colocar para o switch aqui o número. E aqui eu passo aqui os cases, ó. Case, caso o meu número for igual a 1, aí eu exibo aqui um componente. Né? Eu vou colocar aqui, ó, número é igual a 1. Né? E aqui eu posso criando vários cases, ó. Criar aqui um outro case, número é igual a 2. Eu também tenho, se não for nenhum dos casos, eu posso colocar aqui o default, que aí eu coloco aqui, ó, o número não é nenhum dos casos, beleza? Salvando, eu sei que o meu número é 2, então ele deve cair nesse bloco de código aqui. Então olha só, número é igual a 2, beleza? Então é assim que você utiliza o switch case na nova sintaxe. Então se eu alterar aqui para 8, que não é nenhum dos casos, olha lá, o número não é nenhum dos casos. Beleza, pessoal? Então esse foi um exemplo bem rápido aqui para você já ficar por dentro da nova sintaxe. Lembrando que essa nova sintaxe do Angular 17, ela não substitui aquela sintaxe antiga, né, que a maioria das pessoas estão acostumadas. Então eu gostei bastante dessa sintaxe. É bem próximo ao código do TypeScript e é também bem próximo
da página Razor, para quem está acostumado a criar CS/HTML em projetos .NET. Isso que eu achei muito legal. Então o vídeo está chegando ao fim. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Bom, vou ficando por aqui. Falou, até o próximo vídeo. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @cafécombug.